Boa tarde, amigos. Nós recebemos com muito prazer um dos grandes nomes da política pernambucana, que é o vice-governador Raul Henrique. Raul, diga mais ou menos, resumidamente, os cargos que você já ocupou. Eu me lembro do secretário de Turismo, secretário de Educação. Na realidade, eu comecei com a primeira vez que Jarbas foi prefeito. Eu fui chefe de gabinete dele. Você é amigo dele. de Jarbas desde que era menininho, não era? Meu pai fez... Eu vi umas fotos suas com ele. Meu pai fez política no interior, na Zona da Mata, nos anos 70, no MDB da época, que era um partido de resistência à ditadura militar. E eu conheci Jarbas e Marcos Freire e Marcos Cunha na campanha de 1974. Eu tinha 10 anos de idade. E de lá para cá nós mantivemos essa relação. Reencontrei ele na eleição de prefeito em 85. Depois da campanha fui chefe de gabinete dele na prefeitura. No segundo mandato dele como prefeito, eu fui da Enlurb, diretor da Enlurb, depois fui secretário de governo. Depois assumi a pasta da cultura, que foi de certa maneira o que me colocou na posição de ser candidato a vice-prefeito com Roberto Magalhães em 96. Na prefeitura do Dr. Roberto eu fui secretário de Cultura e Turismo. Depois fui secretário de Educação no Estado, com Jarbas governador. Depois secretário de Planejamento. E nesse período disputei uma eleição de deputado estadual, 2 de federal, e hoje sou vice-governador de Pernambuco. Realmente já é um currículo. Agora, qual é melhor, trabalhar com Roberto Magalhães, que era assim, um cara estourado, ou com Paulo Câmara, você foi vice dos dois, e Paulo Câmara, que é um gênio, qual é a diferença? Não, é diferente, claro, os estilos são completamente diferentes. Mas eu construí com ambos uma relação de amizade pessoal. O Dr. Roberto tem aquele temperamento, mas a melhor coisa é que ele é uma pessoa muito transparente. Ele diz o que pensa, ele fala o que sente. Então nós tivemos uma perfeita afinação. Eu diria até que a gente tem temperamentos complementares. E Paulo tem um estilo muito parecido com o meu. É uma pessoa conciliadora, uma pessoa que tem muita paciência. E eu conheci Paulo na campanha de governador, não o conhecia antes. Cruzava com ele assim em alguma situação social, no avião às vezes indo para Brasília. Mas fiz uma amizade com ele na campanha e hoje nós nos frequentamos, ele vai na minha casa, eu vou na dele. As famílias são amigas. Olha, eu vou lhe fazer uma pergunta para saber se você sabe das coisas, né? Qual é a melhor educação do Brasil? É a de São Paulo ou do Paraná? Não, a melhor educação de ensino médio do Brasil é a de Pernambuco. Pernambuco tem o melhor IDEB, juntamente com São Paulo. Mas o que é IDEB? IDEB é a nota que o Ministério da Educação atribui a cada estado, a cada cidade, a cada escola, a partir do seu sistema de avaliação. Ele é constituído de 2 índices. A nota do aluno na Prova Brasil, mais os indicadores de aprovação daquela escola. Então, você tem o IDEB para a escola, pode ter o IDEB para a cidade, que é o somatório do IDEB das escolas municipais, pode ter o IDEB do estado, que é o somatório do IDEB das escolas estaduais e assim por diante. E Pernambuco é primeiro lugar. Pernambuco é primeiro lugar no Brasil. Mas Pernambuco tem outros indicadores que eu acho que reforçam muito essa ideia da melhor educação pública do país, que são realmente indicadores impressionantes. E, na minha opinião, o mais impressionante deles é a taxa de abandono. Porque o Brasil tem uma taxa trágica de abandono no ensino médio. De cada 100 jovens que iniciam o ensino médio do Brasil, 40 abandonam antes do final do ciclo. E em Pernambuco essa taxa de abandono é de 1,7%. É baixíssima. E com isso nós estamos salvando essa juventude que fica na escola, estamos salvando essa juventude do tráfico da droga, da criminalidade, né, e dessa tragédia que a gente vê na periferia das grandes cidades, que é uma grande taxa de homicídios a partir do tráfico da droga, sobretudo do crack. Ô Raul, você teve uma participação muito grande no trabalho feito no governo de Jarbas Vasconcelos com Marco Magalhães para recuperar o Instituto da Educação, né? Que era uma referência. E depois esse projeto de escolas em tempo integral, que parece que Pernambuco também é líder, né, no número de escolas de regime integral, né? Eu diria que essa é a principal causa para Pernambuco ter a melhor educação do Brasil. É perceptível, é claro, nos indicadores que foi o fato de Pernambuco ter adotado o modelo de escola em tempo integral que deu a Pernambuco essa condição. Esse projeto começou no governo de Jarbas, com Marcos Magalhães. Mendonça, no período que foi governador, continuou. Depois Eduardo continuou e ampliou no período dele. Naturalmente, João Lira também continuou. E Paulo Câmara agora deu continuidade. E essa tendência de crescimento do desempenho das escolas de Pernambuco é uma tendência contínua, é uma tendência firme de crescimento. Não só de melhoria do desempenho dos alunos,
como também da redução da taxa de abandono. E a gente vê claramente nas notas das escolas como as escolas de tempo integral têm um melhor desempenho do que as escolas regulares. Pernambuco já tem 51% da sua rede em tempo integral, é a maior rede de ensino integral do Brasil, e é isso que deu a Pernambuco o primeiro lugar no IDEB Nacional do Ensino Médio. Ô Raul, você é o presidente do PMDB de Pernambuco. Querem tomar, diz que o PMDB está muito ruim, não elegeu ninguém e tal. Essa coisa que inclusive revolta, porque o PMDB de Pernambuco é a sua cara, é a cara de Jarbas. Querem tomar o PMDB de vocês, João, revolta porque e causa indignação, porque o que é justo e o que é injusto, o que é correto e o que é incorreto nesse caso é muito claro. Nós temos uma história no PMDB, Jarbas de 66. Ele foi fundador do MDB, ele era estudante e assinou aquela ata de fundação do MDB. São 51 anos de história. É uma história que está... A identidade do PMDB de Pernambuco e a identidade política de Jarbas são praticamente a mesma coisa. Eu sou militante do PMDB desde 82, me filiei em 85, são 32 anos. Hoje sou presidente estadual do partido. O partido tem uma história política em Pernambuco e a população de Pernambuco conhece essa história. De repente chega uma pessoa para usurpar essa história, né, de maneira traiçoeira, inclusive tendo sido elogiado por Jarbas, porque o senador Fernando Bezerra, quando disse que queria entrar no PMDB, Jarbas disse que ele era bem-vindo. E aí ele se filia em Brasília, na minha ausência, porque estava viajando a trabalho, e na ausência de Jarbas, que estava doente, se filia e 48 horas antes da filiação, pede para um preposto dele solicitar a dissolução do PMDB de Pernambuco. Então, essa é uma atitude oportunista, traiçoeira, uma atitude baseada no mau caratismo desse senador. Portanto, é uma coisa inaceitável. Nós vamos lutar pela nossa história, pela nossa integridade. Já ganhou duas questões, né? Nós ganhamos em Brasília, já em 2 instâncias, e ganhamos aqui em Pernambuco. Porque nós do PMDB, o diretório estadual, fez a opção por entrar na justiça aqui. Porque a violência se deu aqui, no diretório de Pernambuco. E nós entramos com ação aqui na Justiça Comum de Pernambuco. E Jarbas, como é uma figura nacional, e também como se sentiu atingido pessoalmente, na liderança, na história dele, ele entrou em Brasília e tem como advogado um grande nome, uma reserva moral do judiciário brasileiro, que é o ex-ministro Sepúlveda Pertence. Então, Jarbas ganhou já em Brasília em 2 instâncias e nós, o diretório estadual, ganhamos aqui na primeira instância. E se houver a mudança, vão ficar recorrendo em todas as instâncias? Vamos lutar na justiça, porque nós não demos nenhum motivo, nenhum pretexto para que houvesse uma intervenção em Pernambuco. Primeiro, eles dizem que estão dissolvendo o PMDB pela insuficiência do desempenho eleitoral. O PMDB de Pernambuco foi o PMDB que mais cresceu no Brasil. Nós crescemos na eleição municipal de 2016 128%. Foi o PMDB que mais cresceu no Brasil. Segundo, nós não impedimos o crescimento do partido. Nós não criamos nenhum obstáculo para a entrada do senador Fernando Bezerra Coelho. Terceiro, Jarbas e Caio Maniçoba, que são os 2 deputados federais da legenda, votaram em todas as reformas econômicas propostas pelo presidente Michel Temer. Então não tem como enquadrar o PMDB de Pernambuco para propor sua intervenção nem sua dissolução. E mais, nosso diretório aqui é um diretório que foi democraticamente eleito, reconhecido pela Justiça Eleitoral, reconhecido pela direção nacional do PMDB. Todos os deputados federais fazem parte, todos os deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos. Então não há como enquadrar o PMDB de Pernambuco para achar no Estatuto Nacional um artigo que possa justificar a nossa dissolução. Mas aí o Fernando Bezerra Coelho disse que o partido vai ter um candidato. E o PMDB não tem candidato a governador, né? Eu já disse, né, nos jornais, já disse publicamente, que além dessa imagem que ele construiu ao longo da vida, de ser uma pessoa que trai os partidos no qual ele se filiou, uma pessoa oportunista, ele está juntando agora também essa característica que é do cinismo. Porque ele não pode falar pelo PMDB de Pernambuco. O PMDB de Pernambuco tem um diretório, tem um presidente. Como é que ele pode dizer que é candidato a governador pelo PMDB de Pernambuco? Nós temos uma relação muito sólida, uma relação política muito sólida com o governador Paulo Câmara. Nós temos 3 secretários que representam o PMDB nesse governo. Eu sou vice-governador do Estado e secretário de Estado no governo do governador Paulo Câmara. Como é que a gente vai ter candidato a governador e, a partir de agora, fazer um discurso de oposição a ele, depois de uma parceria que vem desde a eleição municipal de 2012? Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o vice-governador Raul Henrique.
Rui, você sofreu um acidente de avião sério e hoje vive dentro do avião, tem medo não? Não, felizmente não. Eu tive dois pré-acidentes, mas graças a Deus escapou. E de vez em quando eu tenho medo, lembro daquele negócio. Eu tive um acidente muito sério, perdi a visão, eu sou cego do olho esquerdo completamente. Levei uma pancada tão forte que tive uma fissura no crânio, quebrei o ombro aqui em dois pedaços. Enfim, mas estou aqui contando a história e não fiquei com medo de andar de avião. Às vezes também, se tivesse medo, estava atolado. Tinha que mudar de ofício. Né? Eu ando, inclusive, de helicóptero aqui quando é necessário. Ando em aviões pequenos, bimotores. Paulo Câmara tem medo de helicóptero, me disse. Ele já entra porque não tem outro jeito. Não, e às vezes a gente faz, agora mesmo nessa cheia da Mata Sul, muitas vezes a gente teve que voar com situações, com condições muito adversas. Com muita chuva, com muito vento. Mas era necessário ir. O Raul, por falar nessa agora das enchentes, essa intervenção da Polícia Federal, porque todas as intervenções da Polícia Federal que a gente vê na televisão, vai aquele pessoal de preto. O que foi no Palácio do Governo foi para uma guerra, né? Inclusive comandado por um ex-secretário de Defesa Social e ex-assessor especial do governador. Eles foram, inclusive, com o rosto tapado, como se fosse para uma guerra, né? E botaram os carros na frente do Palácio. Aquilo foi armação, foi? Ô, João, olha, sobre essa questão que o Brasil está vivendo, primeiro eu acho que é necessário que o Brasil apure todos esses escândalos que estão sendo denunciados. Esse é o princípio. Denúncia tem que ser apurada. Denunciado tem que ter garantido o seu amplo direito de defesa. E a Justiça deve julgar com base nas provas concretas e objetivas, de maneira imparcial. Isso, para mim, é um princípio que se aplica a todos os casos. Agora, nesse caso da Casa Militar, está evidente que houve um exagero, uma teatralização, né, a tentativa de dar uma repercussão política àquele fato, porque ele estava circunscrito, né, como está se demonstrando agora, a alguns agentes públicos, não era o governo de Pernambuco. A documentação que estava sendo investigada sequer fica guardada ali, fica guardada numa sede da Casa Militar, onde funcionava a antiga vice-governadoria, lá na Avenida Cruz Cabugá. Então teve ali um exagero que não recomenda bem à Polícia Federal do nosso país. Aliás, você é um político fraco. Não estava em lista da Odebrecht, não está em lista da JBS, está em lista nenhuma. Ainda bem, né, João? Ainda bem, né? Essa semana eu fui numa farmácia, quando saí do trabalho, e estava na fila do caixa, quando um senhor olhou para mim e disse, você está aqui porque não é ladrão. Se fosse, não tinha coragem de estar nessa fila do caixa. Isso é verdade, isso é verdade. Ainda bem que esse patrimônio é o único que eu quero deixar para os meus filhos. Agora, com esse escândalo nacional na política, você não tem vergonha de ser político, não? Não, ou se orgulha de ser político? Não, a política é uma missão muito nobre. O que será de uma sociedade democrática sem a política e sem políticos? É absolutamente inimaginável, é impossível. O melhor sistema político que se inventou no mundo até hoje, que a humanidade inventou em toda a sua história, foi a democracia, onde todo mundo pode participar das decisões, onde governos podem ser aprovados ou reprovados, e a democracia exige a existência de políticos. Agora, o que o Brasil tem que fazer é uma depuração da sua classe política. Os cidadãos brasileiros, os eleitores brasileiros, têm que ser mais cuidadosos na hora de votar, porque a classe política não veio de Marte, não. Ela não é uma invenção extraterrestre. A classe política brasileira, ela sai da sociedade brasileira. Então é possível que é necessário que a sociedade brasileira esteja mais atenta na hora de votar, né, esteja mais atenta ao currículo e à história daquelas pessoas que oferecem seus nomes para o julgamento popular. Agora, e com relação ao futuro, ser candidato a deputado federal, candidato a senador, candidato a quê? Olha, Jarbas tem dito e repetido isso publicamente, que deseja ser candidato a senador. Eu acho que é justo, é legítimo. Jarbas tem uma história absolutamente condizente com essa... E fazendo falta no Senado, né? Fazendo falta no Senado. As pesquisas a que nós temos acesso, ele aparece sempre em primeiro lugar. E é natural que não caiba duas pessoas do PMDB numa chapa majoritária que tem 4 vagas. Então, desde o momento em que ele manifestou a intenção dele de ser candidato a senador, que eu comecei a me preparar para disputar uma eleição de deputado federal e tenho tornado isso público também, sem nenhum problema, sem nenhum nível de frustração. Eu sou muito feliz na companhia do governador Paulo Câmara, que é um homem de bem, uma pessoa correta, uma pessoa zelosa, uma pessoa que tem espírito público. Eu acredito plenamente nisso. Acredito porque, primeiro,
ele tem os atributos que a sociedade brasileira hoje exige de um político. Ele é um homem decente, ele é um homem honesto, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que tem espírito público, uma pessoa que administrou Pernambuco com absoluto zelo pelo patrimônio. Mas eu soube que a Polícia Federal está de olho nele e em você, porque fizeram a Casa da Moeda, porque todos os estados estão quebrados. E Pernambuco tem dinheiro para pagar o funcionalismo em dia, está tudo em dia, os fornecedores. É uma Casa da Moeda, o dinheiro azul e branco, como dizia Roberto Magalhães, é? Não, é que Pernambuco fez o maior ajuste fiscal do Brasil. O governador Paulo Câmara, que é auditor de formação, eu vi já ele várias vezes em reuniões com o secretariado, comandando naquela planilha lá, corte por corte, onde é que deve ser cortada a despesa. Ele dá expor nessas reuniões de avaliação ou não? Dá, né? Dá. Não se deve parece, ser engraçado. Não se parece muito com o estilo Eduardo dele. Campos não, porque Eduardo Campos botava para quebrar, né? Mas ele dá também. Dá também, né? E agora, essa vinda do PP é importante para o governador? É importante, primeiro porque o PP participa... São 4 minutos de televisão também, né? Não é só isso, eu acho que é também uma questão de justiça. O PP participou da eleição de 2014, fez parte da nossa coligação. O PP tem uma bancada bastante expressiva na Assembleia Legislativa e é natural que, se o PMDB tem participação no secretariado, se o PSD tem, se o PR tem, que o PP tenha também. Então eu acho que o governador Paulo Câmara está agindo corretamente com o PP e também é importante que ele participe desse nosso esforço pela reeleição de Paulo em 2018. E o governador Paulo Câmara vai ter o apoio do PT? Eu não sei. Quem pode responder pelo PT é o PT. Eu acho que essa é uma discussão que deve acontecer com transparência dentro do conjunto da Frente Popular, mas só quem pode responder pelo PT são os dirigentes do PT. Porque as pessoas ficam criticando o governador e o prefeito por terem se encontrado com Lula. O governador me disse que recebe quem quiser. Esse que vem agora ao Moedo, não sei nas contas do nome, ele não foi recebido com o governador porque não pediu. O governador recebe quem ele quer. Ele já recebeu o Fernando Haddad. Quem vier, ele recebe, né? Não só recebe, como é recebido. Ele já teve com o governador Geraldo Alckmin mais de uma vez, recebeu aqui o ex-candidato a presidente José Serra, teve com o ex-presidente Fernando Henrique em São Paulo, recebeu o presidente Lula, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. A coisa mais importante da política, João, é a capacidade de dialogar, de você discutir os grandes problemas do país, de procurar buscar consensos mínimos, porque sem consensos mínimos a gente não enfrenta as grandes questões do Brasil e da sociedade brasileira. Então é muito ruim para o país ficar alimentando esse clima de radicalismo, de intolerância, de que as pessoas não conversam, porque se tem uma divergência, esse confronto vai logo para o plano pessoal. E Paulo tem essa característica, essa capacidade de conversar, de dialogar, de ouvir, de conciliar, que eu acho que é mais um atributo positivo que ele tem. E realmente é uma coisa que hoje, com esse radicalismo que a gente vê na política, é coisa rara, né? Não constrói nada, porque as sociedades que avançaram no mundo, elas criaram consensos básicos, elementares, para que você possa votar. Uma reforma da Previdência, por exemplo, que tem que passar por uma reforma da Constituição. Tem que ter um nível mínimo de consenso em torno disso. O país perceber que precisa fazer uma reforma da Previdência porque a conta não fecha. Daqui a pouco não vai conseguir pagar a conta. Como vários estados não estão pagando. Como vários estados não estão pagando e como vários países quebraram por causa disso. Portugal, Grécia. Portugal, a Grécia é o exemplo mais recente. No Brasil, hoje, para cada uma pessoa que faz 16 anos, 4 completam 60 anos. O Brasil já gasta, como proporção do PIB com a Previdência, o mesmo que gasta o Japão, que é o país que tem a maior proporção de pessoas idosas no mundo. E o Brasil não tem essa proporção. Né? E a janela demográfica do Brasil está se fechando. A população brasileira começa a envelhecer, a viver mais. Então tem que fazer uma conta. Isso é um pacto de geração com geração. Da geração que está se aposentando com a geração que está trabalhando para sustentar os seus pais. Então isso é um problema nosso, da sociedade brasileira. Nós temos que sentar em torno de uma mesa, construir um consenso para resolver essa conta. E com essa intolerância não se senta em torno de uma mesa. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o vice-governador Raul Henrique. Com essa atividade política realmente que lhe exige muito, você é um pai presente? Procuro ser. Procuro levar meus filhos na escola de manhã cedo, quando não tenho compromisso logo
no início da manhã. O final de semana que eu não estou trabalhando, que eu não preciso viajar para o interior, eu procuro ficar com eles. Agora, é uma atividade nossa muito sacrificada, porque não tem horário para compromisso, não tem feriado, não tem final de semana. Na hora que o compromisso é marcado, a gente tem que estar presente. Mas eu procuro, à medida do possível, dedicar meu tempo livre a eles. Olha, o governador Paulo Câmara é arretado com você, porque você pegou as filhas dele, ele é torcedor do Santa Cruz, e tornou-as torcedora do esporte, não foi? Elas já queriam torcer pelo esporte. Já queriam, né? Já queriam torcer pelo esporte. E aí eu perguntei se elas aceitariam de presente uma camisa rubro-negra. A mais velha disse que sim, eu dei primeiro a mais velha, e a Clara, e depois a Helena também disse que gostaria de receber uma camisa, eu dei presente a segunda. Aí. Sim. E levei para o campo mais de uma vez já. E agora, quando o governador recebeu o time do esporte, ele recebeu 2 camisas para ela, não foi? Exatamente. E hoje são rubro-negras que frequentam com a gente a Ilha do Retiro e a Arena Pernambuco. Olha, a situação do esporte se decide amanhã. Você está otimista com o esporte? Que ele tem que ganhar do Corinthians e tem que torcer contra o Curitiba e o Vitória. Eu estou otimista, sim. Acho que o esporte teve uma recuperação nessa reta final. Lamentavelmente, passou um período muito grande perdendo. Mas agora é apostar. Agora a gente tem que ter uma mensagem de confiança, de otimismo. Qualquer resultado que seja derrota ou empate nos outros 2 jogos, derrota ou empate para o Vitória ou para o Curitiba, o esporte, se vencer o jogo, se mantém na Série A. E depois que passar, e eu espero que a gente amanhã permaneça na Série A, é fazer uma avaliação dos erros que foram cometidos. Olha, você foi para o Oriente, não foi visitar, foi um grupo precursor do Donald Trump, que depois que você foi, ele foi, né? Não, nós fomos na China, na Coreia e nos Emirados Árabes. Porque há um consenso hoje, primeiro que há muito dinheiro no mundo. O mundo está vivendo um momento de grande liquidez. E, sobretudo, na Ásia, onde a taxa de poupança é muito elevada. Os asiáticos, diferentemente dos brasileiros, têm uma propensão a poupar muito grande. Aqui a nossa propensão maior é a consumir. Então, há grandes empresas asiáticas hoje, japonesas, coreanas, chinesas, que estão observando no mundo onde é que há oportunidades para realizar investimentos. E nós fomos vender Pernambuco como um excelente destino para investimentos. Pernambuco, que é um estado que fica no centro da região Nordeste, uma região que, se fosse uma economia de um país, seria a 35ª economia do mundo, é um mercado consumidor de quase 60 milhões de consumidores, e Pernambuco fica no centro desse mapa. Se a gente passar um raio de 800 quilômetros do Recife, 90% do PIB e do mercado consumidor do Nordeste ficam dentro desse raio. Temos o melhor porto da região, que é o Porto de Suape, o melhor aeroporto, Falar o Aeroporto dos Guararapes. Em porto, o governo está com uma sacanagem com Pernambuco, né? O senhor já foi lá não sei quantas vezes e não dão a independência de Suape, né? Que Dilma Rousseff, entre os presentes que deu para Pernambuco, foi tirar Suape, né? Lamentavelmente, as evidências indicam nessa direção. Não é enrolada, né? Que é uma decisão política de não devolver o porto a Pernambuco. Agora, há um grupo de trabalho dentro do Ministério dos Transportes que está estudando um conjunto de critérios, de requisitos para devolver os portos que são da União, que são delegados, como é o caso do Porto de Suape. E depois dessa delegação, os portos todos pararam, não foi? Praticamente pararam. Porque quando a gestão era estadual, a agilidade era muito maior, a eficiência era muito maior, o Estado investia recursos, podia fazer licitações, atender às demandas do mundo empresarial, do capital privado. E, lamentavelmente, isso foi transferido para a burocracia de Brasília. Nós estamos esperando que esse grupo de trabalho do Ministério dos Transportes possa devolver não só a autonomia de Suape, como também de outros portos da União. E quem preside Suape agora é Juninho Pernambucano, né? Não é a cara de Juninho? Parece. Ele disse que já tira selfies quando vai no aeroporto. É uma mistura de Juninho Pernambucano com marrom brasileiro. Se você olhar, pode ver que parece marrom brasileiro. Marrom brasileiro. Eu vou observar. Não sei se ele vai gostar da comparação, né? Não, mas parece. Agora, apesar dessa crise nacional, né? Porque se critica, né? Aliás, eu vi outro dia o Fernando dizer que aqui é o maior número de desemprego. Mas é porque é Suape, né? Suape era um grande polo de empregos e quebrou. O Nordeste viveu a tempestade perfeita. Primeiro, a crise brasileira, que é a maior crise da história, ela foi maior no Nordeste. Por 2 razões. Porque o Nordeste depende basicamente de investimento público e com a falência do Estado brasileiro, esses investimentos foram praticamente a zero.
e o Estado depende do consumo das famílias. Com a inflação e o desemprego, o consumo das famílias caiu muito aqui no Nordeste. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, a maior seca da história. O Nordeste viveu 6 anos de estiagem com grandes consequências, sobretudo para o semiárido. Terceiro, aqui em Pernambuco, a desmobilização do canteiro de obras de Suape, com a desmobilização de aproximadamente 40 mil trabalhadores, e do canteiro da Transnordestina, agora, mais 10 mil trabalhadores. Apesar dessa crise, o governo de Pernambuco tem atraído várias empresas, né? Tem atraído várias empresas. Nós vamos fazer vários anúncios agora no final do ano, que nós temos que respeitar o calendário das empresas para fazer esses anúncios. E Pernambuco, no primeiro semestre desse ano, cresceu 2,3%. O Brasil cresceu praticamente 0% e Pernambuco cresceu 2,3%. O que mostra que Pernambuco está pronto para sair da crise numa velocidade maior que o país. Nós queremos agradecer ao vice-governador e vocês viram aí pela resposta dele que é com razão que ele é considerado um dos grandes nomes da política pernambucana, ainda muito jovem e com futuro. E qualquer dia eu vou trazê-lo aqui como governador. Ele hoje é vice e um dia vai ser governador. Foi uma honra e um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Um forte abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser.